Tem que abrir, tá tudo fechado. Não tá fechado. A porta tá fechada, tá, mas a janela fechada. Ah, sim. Ai. Bem, gente, aguardamos aí 5 minutos iniciais, né, os colegas se conectarem. Já coloquei a nossa gravação iniciar, e depois esses slides, né, PDF, e a nossa gravação fica disponível para vocês lá no Classroom. Tenho certeza que quem não assistiu a aula passada, né, assistiu lá no Classroom. Foi ou não foi, Carol? Com certeza. O resultado vem na avaliativa 2, né, a gente vê se fez efeito ou não, né? Mas esse material da aula de hoje também vai estar no Classroom para vocês, né? Sempre está lá no Classroom os nossos materiais de aula. Os slides, os vídeos, os exercícios que a gente tem em cada aula, né? Está sempre lá no Classroom. Inclusive, né, a nossa apostila. Se vocês encontrarem no Moodle, lá no Classroom também está lá disponível, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar, né, nossas avaliativas, né? Toda semana tem uma avaliativa no Moodle para fazer. É importante que vocês abram o Moodle, olhem lá, né, semana por semana, o prazo das avaliativas, justamente para não deixar passar o prazo, não perder o prazo, né? Está sempre lá disponível, sobe o Moodle, vai estar lá a datinha lá, pontinha lá, para não esquecer. Recomendo, aqueles que eventualmente são esquecidos, que nem eu, sou bem esquecido, eu uso bastante papel, vou anotando, né? Tem um bloquinho ali, vou anotando as datas importantes, coisas para não esquecer, tá? Mas hoje em dia ajuda bastante ter, né, a agenda do celular, né? Já põe na agenda, né, do celular, para despertar um dia antes, né, para lembrar, né, do limite das nossas avaliativas. Eu tinha esquecido completamente, está respondendo agora. Está fazendo agora. Porque exatamente hoje, né, os colegas comentaram antes aqui, está encerrando a nossa primeira avaliativa do mundo, né? A avaliativa 1 encerra hoje às 23h59, tá? Virar o relógio 1 minuto para meia-noite, aí meia-noite já não tem mais como acessar, né? Ela fecha naquele horário, não temos mais acesso. Então fiquem atentos. A gente, em cada uma das aulas, né, a gente relembra isso no nosso calendário, né? Cada semana corresponde a uma avaliativa. Então essa que está fechando hoje é correspondente ao conteúdo da primeira semana, né? Aula 1 e 2. Tá? O conteúdo da semana passada, da segunda-feira passada, aula 13 e 4, corresponde à avaliativa 2, que está aberto, né? Vai até o dia 30, foi a gente olhou aí, né? Ainda tem, né, um bom prazo para fazer. O conteúdo que a gente vai ver hoje, aula 23 do 8, conteúdo aula 5 e 6, a avaliativa 3, né? Vocês vão abrir ela, vai ter lá 10 questões sobre esse conteúdo de hoje. E claro, depois, na última quarta-feira, quarta não, né? Última segunda-feira que a gente tem conteúdo, é 30 do 8, conteúdo da aula 7 e 8. Aí nós temos a avaliativa 4 no Moodle, também tem o prazo lá. Cuidem disso para não deixar passar. São os 4 pontos da N1. Para fechar os 10 pontos da N1, temos o trabalho, que vale 6. Esse sim é no Classroom, né? Entrega até 4 do 9. Qualquer dia, inclusive, o dia 4 do 9 é a data de entrega. Então não precisa esperar, né, até o dia 4 do 9 para fazer. Pode fazer antes, entrega antes, sem problema nenhum. Tá? Aí fecha os 10 pontos da N1. 4 das avaliativas no Moodle, 6 do trabalho disciplinar, 10 pontos na nossa N1. E no último dia 6 do 9, acontece a nossa prova, né, final lá no Moodle, é todo o conteúdo, né? Vai conteúdo da aula 1 até a aula 8, vão ser 10 questões para vocês fazerem lá, tá? Então, 10 pontos da N2, N1 mais N2 divididos por 2, da nossa média final. Se ficou com 10 na N1, 10 na N2, soma 20, divide por 2, média 10. Média mínima 6, né? Para aprovação. Abaixo de 6, estaria, entre aspas, reprovado, mas ainda tem, né, uma substituição para fazer para aqueles que ficarem abaixo da média. Somente aqueles que ficarem abaixo da média, né, tem que fazer essa prova de substituição, que é no Moodle, dia 25 do 9. É um padrão, na verdade, né? As disciplinas EAD, sempre no segundo sábado subsequente ao encerramento da disciplina, tem uma prova de substituição para aqueles que ficaram abaixo da média, tá? Quem ficou acima nem vai aparecer lá para fazer, certo? Só no meu tempo era N2 ele é 9. E um curso de comportamento. Mudou, agora mudou. Não tem mais curso de comportamento. Ele sumiu do processo avaliativo, né? Agora ficou 10 direto. Mas quem lembra de 2019, 2018, né? Tinha esse pontinho de comportamento. Agora não tem mais.
Vou ter que estudar. Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Pessoal que está online, tá? Sempre que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, gente, procure habilitar o microfone, tá? Para participar, certo? Muito bem. Então, nossa aula de hoje é o estudo da macroeconomia. A gente vai ver algumas coisas como PIB, os diferentes tipos, né, de classificações para o PIB, nominal, per capita, né, enfim, inflação também, né, juros, alguns elementos que compõem aí essa nossa aula de hoje referente à macroeconomia. Os planos econômicos, né, que vieram desde lá da década de 70, 80 até culminar no plano real, né, foi o último plano, né, monetário que foi implantado e que deu certo e resolveu aquela situação de hiperinflação que a gente tinha, mas a gente vai comentar isso ao seguir, né? São os temas gerais da aula de hoje. Então, macroeconomia, né, são os elementos que fazem parte de uma dada economia, de um dado mercado no país, né? Então, alguns elementos como renda, a relação de entrada e saída de capitais no país, né, comércio internacional, né, a balança comercial, né, os juros, né, a renda, tudo isso compõe a nossa macroeconomia. Tá? São elementos que o Ministério da Economia, por exemplo, olha, observa, a depender do que está acontecendo, né, com esses indicadores macroeconômicos, né, tomam-se algumas ações. Alguma parte do Ministério da Economia faz isso, ou de outra parte o Banco Central do Brasil, que agora é independente, né, em relação à política econômica, para a elevação, por exemplo, de juros. O Copom, né, que é o Conselho Monetário Nacional, também toma medidas, né, para contenção, às vezes, de inflação, juros, a questão, né, de entrada e saída de moeda em relação à nossa taxa de câmbio. Então, nós temos uma série de mecanismos, né, institucionais que são utilizados nessas situações. Por isso, olhar para os dados da macroeconomia é tão importante para a gestão do governo, né, para a gestão da economia do país, mas é claro, as empresas também, né, também importam que as empresas, em nível estratégico, os gestores, administradores financeiros da empresa, também tem essa dimensão, né, tem essa compreensão. Por quê? Daqui a pouco, né, se observa uma curva, né, de câmbio crescente, em desfavor da empresa que é importadora, ele pode tomar medidas, né, para realizar a aquisição de matéria-prima de uma forma talvez antecipada, aproveitando, né, antes que ocorra, né, uma subida que já está prevista pelas análises gráficas. Né? A gente chama isso de análise fundamentalista. Né? Vai olhar o gráfico de tendência e a gente está vendo que está crescente nos últimos 6 meses e já tem uma previsão, né, dados os fatores econômicos, que, né, a taxa cambial, né, vai aumentar até o final do ano, né, nos próximos meses. Então, ele pode, nessa situação, tomar decisões, né, que antecipem alguma aquisição e melhore, né, os fatores econômicos da empresa. Então, macroeconomia, ela importa não é só para, né, a gestão da economia do país, mas para as empresas também, e muito. Tá? Pode representar a maior ou menor capacidade das empresas se tornarem competitivas no mercado e se manter nesse mercado. E muita empresa pode quebrar, né, se tomar as medidas equivocadas, né, ou esperar muito, né, e, claro, a gente perde na concorrência. Né. Quem comprou com dólar a 5, né, esperou, né, esse momento para fazer essa compra porque fez a previsão correta. Né. Agora, quem esperou demais e o dólar foi a 6, por exemplo, né, tem uma diferença de $1 da matéria-prima de um para outro. Né. Como é que ele vai concorrer no mercado? Que diminui a margem de ganho, ou então, né, vai absorver prejuízo. Então, macroeconomia é muito importante para governos e para as empresas. Tá? Tem um contexto global também, gente. Tá? Comportamento global da economia. A gente falou aqui né, da macroeconomia no sentido, né, das empresas, né, e do país, mas no sentido mais amplo, global, né, da economia, nós também temos movimentos internacionais, né, econômicos, né, grandes blocos econômicos que se movimentam, fazem acordos entre si, fazem acordos bilaterais. Isso tudo movimenta a entrada e saída de capitais dos países.
Então, muitas vezes a gente... por que o dólar está subindo, né? Mas não tem... O país está em crise, não tem muito investidor trazendo o dólar para cá e tal. Mas por que o dólar está subindo? Você está se perguntando. Bom, esse investidor está vendo oportunidades em outros países, né? Então, o dinheiro que ele tinha investido aqui, ele retira, né, e investe em outro local, né, em outro país, dando mais retorno, né? A taxa risco-retorno está sempre sendo avaliada. Isso também engloba, né, a nossa economia, tá? Agora, falando de um elemento específico, interno, né? A macroeconomia ela tem o objetivo de estudar e analisar os grandes agregados econômicos, entre eles a renda nacional, que importa diretamente com o nível de consumo. Quanto menor for a renda nacional, ou seja, a renda, né, das pessoas do país, menor a capacidade de aquisição, de compra, né, de contração de dívidas, né, o que faz com que o setor produtivo seja mais ou menos estimulado pelo nível de renda das pessoas. Quanto maior for o nível de renda, tem que as pessoas tenham, né, maior vontade de comprar, né, de consumir, seja serviços ou seja produtos. Isso faz com que as empresas então, aumentem seu processo produtivo, né, criem novos postos de trabalho, né, é um ciclo virtuoso, positivo da economia, né, quando isso acontece. Tá? E claro, nós temos o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que importa muito numa análise macroeconômica também, né? Qual é a tendência do PIB, né, do país ano a ano? Né? Significa que o país está crescendo? Em que áreas está melhor sendo desenvolvido o ganho do PIB, né, do país, enfim. Né? Cada país vai ter suas características. Nosso PIB aqui no Brasil, em geral, a gente diz assim, comércio, indústria e serviços. Então, o comércio, aqui a indústria, aqui o serviço. Dado o contexto, né, pré-pandemia, era isso, né? Nível de renda relativamente controlado, a indústria produzindo bastante, porque as pessoas tinham capacidade de compra, né? E isso refletia, então, um comércio forte, né? E nível de serviços também que era relativamente forte, tá? Mas sempre abaixo, né? Serviço sempre abaixo da indústria e do comércio, porque isso é uma característica de países subdesenvolvidos, né? Não fazem parte do bloco dos países desenvolvidos no mundo, em geral, né? O setor da economia e serviços, ele que puxa menos, né? Já países desenvolvidos, vamos encontrar, né, serviços como o que puxa mais o PIB, a riqueza do país, tá? Nós vamos encontrar o comércio e a indústria relativamente equiparados. Tá? Comércio. No âmbito geral, mas isso é muito variável de país para país, né? Mas se a gente tiver que fazer uma divisão entre os dois, né? Os subdesenvolvidos e os desenvolvidos, né? A gente tem essa diferença principal, que é subdesenvolvidos, pouco serviço. Países desenvolvidos, muitos serviços, e grande parte da renda nacional sendo aportada na área de serviços. Tá? Serviços como serviço de saúde, serviço de entretenimento, né? Serviço de hospedagem, serviço de turismo, isso são serviços, tá? São dados da economia. Mas como um país desenvolvido, né, investe ou gasta mais, ou gera mais renda em serviços, claro, né, a renda é muito maior, né, e às vezes, né, aquilo que o país aplica no setor industrial não é nem no país, né, ele tem lá, né, a empresa, uma sede, às vezes no país, se a gente pegar um país europeu, e a gente vai ver que essa empresa nesse país, né, tem lá umas 10, 20, 30 filiais espalhadas pelo mundo, né? Então, o recurso volta para a matriz, né? Mas o salário renda elevado do cidadão gera, né, um consumo de serviços. Eles viajam muito, né? Só consomem muito, né, esses serviços, coisa que, em geral, né, os países desenvolvidos, inclusive o consumo é menor porque, né, tem um pouco nível de serviços, né? As empresas de serviços são frágeis, fracas, né? Às vezes tem oligopólios, monopólios, né? Não há um grande crescimento, né, de serviços, geralmente, em países subdesenvolvidos. Né? Muito bem. Feita essa comparação,
Vamos adelante aqui. Bom, sobre o PIB, né? Nós temos esse que a gente falou, né? Seria o geral, né, do PIB, PIB, Produto Interno Bruto, mas a gente tem o nominal, que é calculado a preços correntes, que seria o preço corrente atual, né, sem considerar um histórico. O PIB real, calculado a preços constantes, né? A gente estabeleceria aí, né, uma constância média, né, ao longo, por exemplo, de 12 meses, para calcular esse PIB real. E o PIB per capita, né? Ou seja, o PIB considerando, né, a capacidade de riqueza de cada unidade, né, unidade familiar, né, ou unidade produtiva. Tá? Então, são esses 4 tipos aqui. A gente vai ver eles agora no decorrer da nossa aula. Não se preocupem em copiar também, né, gente, esse material aí fica disponível para vocês lá. Tá? Embora eu sei que, às vezes, né, alunos desejam copiar, faz parte. Emily conectando, boa noite. Muito bem. Então, não que. Emily? Jéssica conectando, boa noite. Então, gente, o PIB, né, Produto Interno Bruto, tá? De forma geral, aquele primeiro ali, né, que a gente viu, ele representa a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa região, num país, num estado, numa cidade, enfim, num bloco econômico, por exemplo, né? Pois é, o PIB do Mercosul, o PIB da União Europeia, o PIB da região da ALCA, né? Ou o PIB da África, por exemplo, ou o PIB da Ásia. A gente está falando em blocos, né? Ou a gente está falando em continentes. Pode ser de países, pode ser de estados, pode ser de cidades também, tá? Então, ele é um indicador dos mais utilizados, ou mais importante, né? Que indica de uma forma bem ampla a situação econômica daquele bloco, né? Ou daquele país. Porque é toda a riqueza gerada naquele país, ou bloco, enfim, em bens e serviços. Tá? Quando a gente diz bens e serviços, é aquela divisão, né? Indústria e comércio mais serviços. Tá? São aqueles 3 grandes blocos. Tá? Nessa análise, vocês podem pensar assim, mas e o agronegócio? Entra na parte ali do comércio. Tá? Ele se insere ali, soma junto. Tá? Comercialização, né, de insumos lá, agrícolas, né, se inserem dentro disso. Tá? Bom, como é que é feito esse cálculo, então? Quais são as variáveis que compõem o PIB? Tem uma fórmula. Primeiro a gente vai ver os itens, para depois ver a fórmula, tá? Então, nós temos algumas determinantes ou variáveis. Se a gente pegasse uma coisa do tipo assim, x mais y mais z igual a 10. Então eu tenho 3 variáveis, né? Eu sei que a soma das 3 vai dar 10. Qual é o valor de cada uma? É o mesmo princípio do cálculo do PIB. Tá? Nós temos as variáveis que somadas vão dar o montante total da riqueza daquele país, né? O Produto Interno Bruto. Tá? A primeira variável é a letra C, é o consumo das famílias. Tá? Dentro dessa variável, o que se considera? A renda atual das famílias, a expectativa de renda futura. Então, a renda atual das famílias, em média, é R$ 1.500. Qual é a tendência futura? Nessa variável, eu sei que isso é calculado, né? Os economistas calculam, certo? Então, é 1.500 a renda média hoje, é para daqui a um ano, daqui a 12 meses. A tendência qual é? Ir para 1.580, 1.600 a renda média, isso é calculado, né? As taxas de juros ao consumidor, porque isso impacta o nível de renda e a capacidade de compra. Quanto mais juros houver, né, menos dinheiro, né, vai para indústria e comércio, por exemplo, né? Porque os juros é pago para quem? Para o serviço bancário. Então, há uma fluidez, né, da renda que seria para gerar emprego e renda diretamente na indústria e comércio, e países subdesenvolvidos, né, mais retornam, vai parar de serviços bancários. E o crédito ao consumidor.
te faz gerar também, né? Se eu dou crédito ao consumidor, mesmo que ele não tenha hoje a renda, né? Ele vai ter uma renda futura prevista, né? E isso vai gerar expectativa, então, de compra, faz também com que a indústria, né, produza e, portanto, né, o comércio, dentro dessa expectativa, né, de crédito, com os produtos e oferte nas lojas, né? Com a expectativa de que, na renda que as pessoas possuem, elas vão, em algum momento, né, ir a uma loja fazer alguma aquisição. Né? Uma máquina de lavar, uma geladeira, uma cadeira, uma mesa, né? Alguma coisa. Né? Um supermercado, farmácia, sempre nessa expectativa. Então, um dos determinantes do PIB importante é o consumo das famílias, considerando esses elementos. Tá? Depois nós temos outra determinante ou variável, que é o investimento privado, que é a letra I. Então, a letra C é o consumo das famílias, e a letra I é o investimento privado. Quais características são consideradas? Expectativa de retorno futuro. Então, as empresas investem mais ou menos. Oi. Então, as empresas investem mais ou menos a partir dessa expectativa. Tá? Assim como o consumidor, né, tendo expectativa de renda, vai lá e consome, o investimento privado pensa da mesma forma. Né? Eu vou produzir 10 canetas, eu vou produzir 1 milhão de canetas pela expectativa que eu tenho de vender ou não, né, essas canetas. Essa expectativa, e quando a gente fala expectativa, ela sofre alguns, né, intervenientes, alguns abalos. Crise, por exemplo, dependente da natureza dela, tende a diminuir a expectativa, seja do consumidor, seja do investidor privado, né, que vai abrir mais postos de trabalho, vai comprar mais matéria-prima, né, para produzir mais. Bom, se nós temos uma crise, talvez eu reserve meus capitais aqui e não vá comprar mais matéria-prima e produzir mais, porque não tem uma expectativa de aquisição. E as pessoas também não têm expectativa de renda, porque tem uma crise, as empresas estão fechando, né, estão perdendo emprego, estão perdendo renda. E aí o PIB nacional cai. Foi o que aconteceu agora, né? Esses 2 últimos anos, praticamente, né? 2020, 2021. 2020, uma queda vertiginosa, né? 2021, né, um equilíbrio ou uma situação, né, mínima ali de PIB, mas, né, que não é o crescimento representativo que a gente tinha em anos anteriores. Né? Nós temos as determinantes de gastos do governo. Tá? E aí são a arrecadação tributária e outras rendas são determinantes para isso. Então, o quanto, né, o peso estatal, né, drena de recursos. Porque para manter o salário dos funcionários, prestar os serviços, né, que a federação, né, a União, estados e municípios devem prestar, há uma necessidade, né, de gasto. E quando esse gasto é bem realizado, no longo prazo, ele tende a retornar riqueza para o país. Quando esse gasto é mal utilizado, né, ou drenado para fora do país, vou usar a palavra drenado, para não usar aquela mais comum, né, que a gente ouve falar bastante, né, que a Polícia Federal está sempre buscando por aí, né, quando é drenado dessa forma para fora, né, ele traz riqueza para o país. Quando né, escapa, né, por assim dizer, por aí, por outros meios, né, nós temos, sim, né, uma determinante aí de gastos importantes do governo. Tá? Determinantes do investimento do governo, tá? Arrecadação tributária e regulamentação da atividade econômica. São 2 pontos importantes. Tá? Regulamentação da atividade econômica como? Né? Facilitando, né, e melhorando que as empresas possam, né, existir, né, que possam ser estimulados os empreendedores, né, que haja assim, né, micro, pequenas, médias, grandes empresas, né, com vontade de se estabelecer no país, de investir, de fazer geração, né, de renda, né, e de emprego através da produção de algo. Né? Pode ser um serviço, pode ser, né, um produto, pode ser um comércio. Mas há necessidade desse tipo de investimento. E estrutural, política, né? Criação de leis, né? Facilidade, né? Muitas vezes, né,
desburocratização de algumas coisas, que aqui no Brasil, ao contrário de alguns países que têm, né, muita indústria, muito comércio, muitos serviços, né? Ao contrário desses países, nós temos uma burocracia muito grande, né, em relação a abrir empresa, fechar empresa, né? Regras tributárias, pagamento de salários, né? E uma série de outras coisas, né? Então, às vezes, uma empresa que vai abrir falência, né? Aquele industrial, né? Os sócios, né? Daquela empresa vão ficar naquela situação 10, 15, 20 anos, né? E às vezes, se tem dívida, por exemplo, com o INSS, não pode abrir uma outra empresa que não saldar essas dívidas, né? Uma série de coisas que acontecem. Então, em outros países não é assim, né? Tu tem a dívida, né? Tu vai pagar, mas tu, né, conseguiu outra linha de crédito, pode abrir outra empresa, né? E aquela dívida tu vai pagando. E às vezes até com o resultado da nova empresa. E aqui no Brasil não pode, né? Em outros países isso é mais flexibilizado. A gente faz uma distinção, né? Só para citar um exemplo, às vezes, né? De países que têm um PIB muito maior, uma economia muito mais forte, né? Porque essa questão aqui da regulamentação da atividade econômica é um pouquinho diferente, é mais liberal, né? E menos dura, por assim dizer, como a nossa, tá? E nós temos as determinantes, tá, de contas externas, X e M, né? X-M. Então, nós temos o nível de atividade interna do país, tá? Atividade econômica interna, o nível de atividade internacional, a demanda mundial dos nossos produtos, né? Daquilo que a gente produz, ou seja, é a saída de produto que gera a entrada de receitas, né? E nós temos também a taxa de câmbio. Isso importa muito, né? A chamada balança comercial é muito importante, é um ponto importante na regulação do PIB, no final das contas, né? Porque se eu produzo, e os meus produtos, né, no montante da saída geram uma riqueza em nível superior, né, ao montante de produtos que entram, né, e geram a saída de capitais, na diferença eu tenho um ganho, e esse ganho é riqueza nacional. Gerou mais resultado aqui interno, né, gerou mais emprego, enfim. Se isso for o contrário, né, saiu mais capital porque eu comprei mais de fora, né, e entrou menos capital aqui, a gente produziu menos, né, isso empobrece o país. Tá? Então, são todas essas variáveis que compõem o nosso PIB. A empresa privada aí, tipo, ela tem alguma influência na questão aqui, na questão de aquisição? As empresas privadas, elas compõem o PIB no sentido de que a soma de tudo que elas fazem gera riqueza. Isso vale para o PIB. Isso vale para o PIB. Dá uma olhada aí, eu acredito que deu subiu um pouco por cento, né? A tendência é essa por causa da crise, né? Por alguns que entrou e derreteu o PIB no... Mas eu achei que isso caiu um pouco. Em 2011 caiu o preço, e a 2012 caiu o preço como nosso, só que nessa aqui não caiu nada. Isso cresceu. No caso de 2021, por exemplo, aparece um crescimento, né? Mas na verdade esse crescimento ele busca equilibrar as perdas anteriores, né? Então, quando tem uma queda muito grande no ano anterior, no ano seguinte, se aquela crise terminou, né, vai dizer assim, cresceu 20%, mas na verdade tinha caído 19%, então na verdade cresceu 1%, só recuperou o atraso das perdas que aconteceram na crise. Em geral, essas crises, né, no ano seguinte fazem esse desbalanceamento, né, visual no gráfico. Então, por exemplo, eu tenho uma crise, né, e o PIB lá deu menos 19% naquele ano de crise. Aí no ano seguinte, acabou a crise, né? Deu um ganho, que é o nosso exemplo aí, de 20%. O PIB cresceu 20%. Não, o PIB cresceu 1%. Né? O PIB real, né? Esse aqui é o nominal. Sem considerar o histórico anterior, aquela história do ceteris paribus, né? A gente considera só aquela variável sem analisar todo o resto. Né? Foi um conceito que a gente viu no aula anterior. Mas, considerando toda a realidade, a gente vai olhar o PIB real, se ele caiu 19%, né? E no ano seguinte aumentou 20%, o ganho real do PIB foi de 1% só, né? Por causa da crise. A mesma coisa acontece numa visão de ganho, tá? Dos investidores. Se a gente for comparar inflação, por exemplo,
e o ganho da caderneta de poupança, né? Se a gente não considerar, se a gente olhar só os CTS paribus, né? Se eu olhar só a poupança, mas eu estou ganhando, né? Na verdade, está perdendo, porque a inflação está mais alta do que o ganho. Né? Então, eu estava vendo que perdeu. Exatamente, por causa da diferença com a inflação, né? Exatamente. Então, se a gente olhar CTS paribus, vamos analisar só uma variável, os juros do rendimento da poupança. Aí deu lá, um mês deu 0,5%, outro mês deu 0,6%, outro mês deu 0,4%, outro mês deu 0,7%. Cada mês deu zero alguma coisa. Aí no final do ano, tá? Deu 5%. Mas que beleza, né? Coloquei meu dinheiro, um ano rendeu 5%. Mas o dinheiro sofre os efeitos inflacionários, né? Ou seja, a inflação toma a minha capacidade de pagamento, tira, né, o efeito renda. Então, se eu olhar a inflação no mesmo período e ver que nesse mês aqui a inflação foi 0,8, nesse mês aqui foi 0,9, nesse mês aqui foi 0,7, sempre esperando o rendimento da inflação. Aí chega no final do ano, a inflação anual deu 7,5%. Se eu olhar só, você tem que fazer só a variável por variável, tive um ganho de 5%, né, no rendimento da poupança. Mas se eu for olhar o seguinte, eu tinha R$1.000. Com rendimento de 5% ao ano foi para 1.050. Esse mesmo valor de R$1.000, que foi para 1.050, sofreu também um valor inflacionário. Esse R$1.000 perdeu um poder aquisitivo. 7,5% perdeu, foi para quanto? 925? Isso. Então, o ganho da poupança foi 1.050, a perda foi 925. 1.050 menos 925 dá quanto? 125, né? Então, essa é a diferença entre um valor e outro. Sendo que 75 foi perda, menos 75, e 50 foi ganho. Entre os dois, eu tenho uma perda de R$25. Então, essa foi a minha perda na poupança ao ano, né? Porque agora a gente está analisando todos os fatores, né? Ou pelo menos mais de um fator, não olhando um fator isolado. Né? No PIB, a situação é a mesma, né? Só que a gente está não olhando, né, uma segunda variável, mas a gente está olhando o fator histórico, né? Eu estou olhando, comparando ele com anos anteriores, e aí nessas situações de crise sempre vai ter isso, tá? Esse desbalanceamento. Tá? Bom, esse é o PIB geral, né? A gente viu aquelas variáveis para cálculo dele. Depois a gente vai ver a fórmula. Tá? Não se preocupe, esse não vai ter, né, o cálculo, é para a gente entender o conceito do PIB. Mas tem certeza que quem vai fazer economia depois, né, vai aprender lá, né, na graduação de economia, como chegar, né, no cálculo do PIB nacional, PIB do estado, PIB do município. Né? Quem vai fazer economia depois? Todo mundo gostando de economia vai fazer, com certeza. Né? Essas caras empolgadas, assim. Deixa eu ver no chat ali, o pessoal do online mandou alguma coisa. A Daniele pedindo desculpa pelo atraso. Tranquilo, Daniele. Tá ok, né? Tem uma pergunta no chat. Vamos dar andamento aqui. Então, chegamos ao PIB nominal, tá? Esse, tá? É o valor do PIB calculado a preços correntes, que seriam os preços atuais, né? Os preços do momento na economia, tá? Então, ele é calculado com os preços constantes, o PIB real. Então, o nominal, os preços correntes, né? Os preços atuais, os preços constantes são aquelas médias de preços ao longo do ano. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Para uma variação mais consistente, olhem só, o mais indicado é o uso do valor real. Tá? O valor real porque a gente pega uma média, né, que seja constante dos preços ao longo do ano. Então, aquele PIB vai ser real, né? E não, né, calculado no preço daquele momento, fechando o PIB do ano. Né?
Então, agora eu vou calcular toda a riqueza considerando os preços atuais, ou seja, naquele momento, né? Então, estou desconsiderando a variação dos preços que aconteceu nos meses, né, anteriores. Então, por uma análise mais consistente, se usa o valor real tempo real, tá? Sim? Quase sempre o valor que vai render na poupança vai ser abaixo da inflação, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Se a inflação cair, por exemplo, que a gente deu, né? Se mantém a média do rendimento da inflação da poupança 5%, mas a inflação cair para 3%, já tem ganho. Mas não chega a ser outros meses pode ser. Sim, sim. Cada mês tem um rendimento diferente, né? Mas na média, digamos que no final do ano, né? Manteve aquela média de 5%, o rendimento da poupança e a inflação foi menor. Aí vai ter um ganho. Não, mas geralmente, tu perde ou tu ganha dinheiro? No momento atual, quem está com dinheiro na poupança está perdendo, já desde 2015, 16 por aí. Vai render com alternativo. Gastar tudo e não guardar nada. Fundos imobiliários, ações, tesouro direto, CDB, RDB. Não só aqueles investimentos que tu pode perder. Aí tem a diferença entre renda fixa e renda variável, né? Renda fixa já te estabelece um juros pré-fixado, vai botar teu dinheiro lá, né? E título de tesouro, por exemplo, ele te dá, vou te pagar 10% ao ano mais IPCA, né? Mas esse título, né, tu pode resgatar ele daqui a 3, 5, 10 anos. É verdade. Só Título de o tesouro capitalização. basicamente que vai nessa perigo vai ser caso se investir no tesouro uma coisa fechada. Essa renda fixa, tesouro direto, por exemplo, ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que garante até 250 mil por CPF. Então, tipo, o tesouro quebrou, né? Vai te garantir pelo menos 250 mil por CPF. Agora, por exemplo, ações não tem, né? O FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Mas as ações pode vender e comprar minuto a minuto. Então, coloquei o dinheiro agora, né? Daqui a 10 minutos quero pegar o dinheiro de volta, vender as ações, né? Tem uma liquidez muito grande, né? Se precisar, né? Tem que pesar o que tu precisa, né? E se tu pode deixar esse dinheiro, né, sofrer perdas, né, num curto prazo para buscar perdas ganhos a longo prazo, né? Então, hoje eu compro a ação da Gol, né? As empresas aéreas, por exemplo, estão todas, né, no fundo do poço agora, né? Estão saindo do período de crise, né? Então, a ação da... Vou chutar o valor, tá? Nem sei quanto é que está, não olhei hoje. Mas digamos que a ação da Gol está lá R$ 25,00. Aí acabou a crise, né? Começou, né? Turismo, e a ação da Gol que estava 25 foi para R$ 70,00. Qual foi o teu ganho? Mas a crise vai dar uma alongadinha, ainda vai pegar 2022. E aí tu comprou por 25, vai cair para 23, cai para 22, cai para 21, mas vai acabar em algum tempo. Se tu precisa desse dinheiro, né? Rapidamente, isso não vai ser um bom caminho para ti, porque tu vai acabar tendo que vender na baixa. Então, o dinheiro que tu precisa, tu não pode colocar em ações. Quanto? 18,51. É tipo. Então, E o pessoal comprou baratíssimo E agora todo mundo se quer. mas tem risco, né? Tem risco. Tá? Mas a gente vai ver isso, na verdade, essa parte dos preços, ações, enfim, é mais para a próxima aula. Né? Faz parte do tema da próxima aula. A fórmula do PIB. Então, nós temos ali, né, todas aquelas variáveis que a gente viu, né? Investimento do governo, investimento privado, a renda das famílias, aquela questão da entrada e saída de capitais, né? Todas essas variáveis somadas, tá? Vão então dar o nosso PIB. Tá? Para relembrar, né? O C é o consumo das famílias, o I é o investimento privado, o G é o gastos governamentais, o X é o volume de exportações e o M é o volume de importações. Faz aquela diferença, né? Entrou, que saiu da economia, né? O X menos o M, né? Importações versus exportações, tá? Então, vamos chegar, né, a fazer cálculo de PIB, né? Mas é importante entender o que compõe, o que significa cada sigla dessas aí, né? Para a gente entender aquele valor que aparece no Jornal Nacional, né? Da onde é que veio aquele valor? O que soma para gerar o PIB? A gente já sabe, né? Se um desses fatores, né, for negativo, vai diminuindo, né, o
tamanho da nossa riqueza nacional, né? Se todos forem positivos, né, e positivos cada vez mais crescentes, maior vai ser o nosso PIB, né? A nossa riqueza que reflete, né, no consumo, na renda das pessoas, capacidade das empresas investirem, né, e no equilíbrio da balança comercial. Tá? Bem, dúvidas, perguntas até o momento? Como é que está? Com essa situação, né, da crise do coronavírus, a gente teve quase a totalidade dos países do mundo, né, tendo PIB negativo, né? Quem teve PIB positivo? China, PIB positivo. Estados Unidos, PIB positivo. Neutro, né? Agora 2020, né? Se a gente considerar o PIB real, né? Neutro é um ganho mínimo, Brasil, né? Os países do mundo. A gente perdeu menos 4,5 em 2020, né? A previsão era de menos 9, menos 10, né? Então já foi, não ter caído tanto, né, quanto previsto, já foi algo relativamente positivo, e agora 2021 deve fechar num valor positivo, mas mais em função da queda que teve antes, né? Mas você falou do tem crise, deu menos 13,5, 2016, menos 3,3, 2017 deu 0,3. E às vezes a gente tem um efeito, né, de uma crise após a outra também, né? Por exemplo, a gente teve uma crise em 2008, depois teve uma crise em 2012, 2012 para 2013 ali, né? Aquela questão da Dilma, né? E agora de novo, né? 2019, pode dizer que começou, né? Mas foi mais forte em 2020. Então a gente tem uma em cima da outra, né? Assim, né? Então o PIB quer se recuperar, vem uma crise. O PIB quer se recuperar, vem uma crise, né? Para o país subdesenvolvido é mais difícil ainda, né? Porque as bases da economia, né, já são frágeis, né? Um país forte, né? Ele, né, inclusive, evita a queda do PIB colocando dinheiro na economia, né? Quantos trilhões de dólares os Estados Unidos jogou na economia? Qual país tinha aquele poder, né, econômico para segurar a economia, né, emitindo moeda, por exemplo, né, e manter a economia equilibrada, né? Difícil, né? Um país realmente desenvolvido conseguiu fazer isso, né? Agora nós aqui, né, se a gente emite moeda, o que acontece com a inflação? Inflação de moeda. E a inflação, ela causa aquele efeito de perda, né, de capacidade de compra, né? Impacta a renda, né? Então, se a correção do salário, né, é dada, né, um valor negociado lá nos sindicatos, por exemplo, né, 5%, 6% na inflação, né, foi 9, 10, né, então causa um impacto, e essa inflação ela é gerada, né, por vários motivos, um deles é a emissão de moeda, por exemplo. Mas não tem como recuperar depois de alguns anos aí? Sim, né, se a economia se recuperar, né, começar investimento de novo na indústria, no comércio, gerar mais renda, emprego, né, automaticamente a gente vai recuperando, mas é que nem o PIB ou a economia do país é que nem um trem. Né? Quando ele está numa velocidade constante, né, para fazer ele parar, né, às vezes dá uma seguradinha aqui, outra ali no freio e ele para, né? Mas para fazer ele andar, o gasto de energia é muito maior. Ele está parado, né? Ele se mover, quanto de força você tem que mobilizar para fazer aquele monstrinho andar. Então, por isso a recuperação da economia demora mais, né, para acontecer, do que quando a crise acontece, ela cai muito rápido, né? Principalmente quando a gente tem países com bases econômicas subdesenvolvidas, né? Um país bem desenvolvido, né? Aí é que nem um elevador, né? Parou na hora, parou, apertando o botão e está subindo, né? Os Estados Unidos, China, por exemplo, né? Já não está com o PIB lá em cima, né? Isso não seria quando a gente fala da moeda, no Brasil vem trocando a moeda, né? Do tempo real, A nossa moeda à frente, né? A outras moedas do mundo é uma moeda nova, frágil ainda, né? Então, dólar, quanto tempo os Estados Unidos têm o dólar como moeda? Eu queria perguntar se não inflaciona o dólar. O dólar, por exemplo, ele é uma moeda quase que internacional, assim, né? Vários contratos pelo mundo são feitos em dólar, o que faz com que haja uma necessidade dessa moeda, uma demanda
dessa moeda internacionalmente. Efeito oferta-demanda. Né? Então, se eu tiver pouca oferta, né, e muita demanda de moeda, o que acontece com o preço dela? A moeda é que nem, né, qualquer outra coisa da economia. Né? Se tu tem 20 tomates para vender e tem 3.000 pessoas querendo comprar tomate, só tu tem tomate, opa, cada tomate aí é $1.000, meu filho. Quer? Né? Então, a força da moeda se constrói na história também, né, econômica do país, né? E o real, por exemplo, é uma moeda recente, né? Frágil, tentando se fortalecer na economia. É meio baseado na cotação do dólar, né? O real foi, né, atrelado ao dólar, né? A gente tinha um câmbio fixo, né, no início do plano real, né? Aí tinha paridade, né? Era de 1 para 1, né? Teve aquele momento de conversão que era o RV, né? Tantas ORVs valia $1. Depois, quando entrou o plano real, era R$1 equivalente a $1. Aí sim, era atrelado, diretamente fixado, né? Hoje, a gente tem um câmbio flutuante, que chama. O que isso significa, né? Que a minha moeda nacional, né, ela é comparada ao dólar. Né? Então, eu não tenho uma fixação de valores, né, uma paridade de valores. O que faz com que o número de dólar que entra no país, né, o número que sai, afete essa relação entre as duas moedas, fazendo com que, né, o valor do dólar aumente ou diminui dentro do país. Né? E quanto mais dólar tiver no país, eu tenho mais oferta. Né? Quanto menos dólar tiver no país, tem menos oferta. E se a demanda permanece a mesma por aquela moeda, né, que a moeda valoriza, frente à nossa moeda nacional. Né? Hoje não é fixo, tá? Não tem essa paridade. Mas sempre tem relação entre moedas, né? Visto que a gente sempre tem entrada e saída, né, de capitais nos países, né? E aí, no geral, né? Eu perguntei porque sempre tem algum aumento do dólar, geralmente quando digamos que subiu, digamos, 20 centavos, 30 centavos do dólar, é certo que alguma coisa vai subir mais ou menos essa porcentagem do valor, né? Provavelmente, né? Se uma empresa que tem contratos em dólar, né? Chegou o vencimento do contrato dela, vai ter que pagar matéria-prima. Né? E naquele momento o dólar está 5,70. E ela, né, inicialmente, tinha a previsão de pagar $5, né? Tem 70 centavos de diferença, né? Aonde é que vai essa diferença? O empresário vai assumir uma redução de margem de lucro para manter o mesmo preço de venda para o seu cliente final? Ou ele vai repassar a totalidade ou um percentual disso para o cliente final? Em geral, tem um repasse. Se for uma coisa estanque, né, uma variação pequena durante um mês, pode ser que ele segure. Mas se isso é constante todos os meses, né, ele não vai ficar segurando perda de margem de lucro. Vai começar a repassar para o preço. Né? E quem vai pagar isso? Né? O consumidor. Né? Isso impacta nos preços das coisas na nossa economia. Né? Carro, né? Combustível, né? Maquinário. Né? Isso vai causar impacto. Né? Não é bom para o país ter parado no valor do dólar? Aí a gente tem um câmbio artificial. Né? Tu passa a ter uma dependência direta de uma moeda que tu não tem capacidade de emissão. É como se tu dissesse assim, ó, agora a moeda nacional é o dólar, e o teu Banco Central não tem como emitir dólar. E tu está garantindo que R$1 é igual a $1. E é artificial, não é verdade. Entende? Para a gente ter isso aí, já teria que buscar. E aí tu tem que pagar contrato internacional em dólar. E a tua moeda não é artificial. Tu contou que vale 1, mas não vale. E aí tu não emite dólar. E aí como é que tu faz? E se tu emitir a tua moeda nacional, a inflação começa a disparar. Foram os erros cometidos nos planos anteriores, né? Antes do plano real, né? Plano Bresser, plano Collor, plano cruzado 1, cruzado 2, né? Foram situações que, né, acabaram escorregando nesses princípios, assim, né? Até que o plano real conseguiu fazer uma coisa híbrida, né? Num primeiro momento, no primeiro ano, uma paridade, mas depois soltou, né? Justamente porque se ficar dependendo, né, a gente não consegue emitir moeda, né? Precisa ter um Banco Central independente, né, que possa fazer política econômica independente. Porque se eu ficar atrelado ao dólar, né, tudo que o Banco Central americano fizer, e aí eles tomam decisões a partir, né, da necessidade econômica deles, né, eu vou ser impactado também, né? A gente trocar de moeda hoje não é uma coisa válida.
Aí, sempre que tu muda a moeda, em geral, né, essa mudança acontece porque tu está entrando com um novo plano econômico, né, e aí sempre que tu faz isso, né, tu começa do zero. Tu construir uma história, né, para aquela moeda, né, e garantias, né, do mundo todo que a tua economia é forte. Então, se no momento a nossa moeda, né, ela está indo relativamente bem, não teria sentido porque trocar agora, né? Na verdade, tem que construir uma história de economia forte, para dar um nome forte para a tua moeda, né? O que aconteceu, por exemplo, na zona do euro, né, é um pouquinho diferente, né? Eles criaram o euro, que é uma moeda comum, né, na região da Europa, mas eles não criaram, não foi um país que terminou uma moeda e começou outra, né? Eles juntaram a riqueza, por assim dizer, né, de vários países para criar uma moeda, um banco, né, central europeu, né, responsável por isso, né, e tornou isso tudo muito mais complexo. E claro, se olhar a riqueza de todos os países da Europa juntos, né, riqueza considerável, né, que dá uma força muito grande para aquela moeda. Então, ela é nova, mas é muito forte porque as economias são fortes. Né? E aí, se a gente for ver o euro em relação ao real, né, também está por aí, né? Então, R$7 se compra um euro, né? 7,50. Mais ou menos a Grécia que acabou quebrando. Não por causa disso? Oi? Não por causa disso que a Grécia acabou quebrando? A Grécia quebrou antes disso, né? Antes dessa situação, né? A Grécia, enfim, teve problemas, né, de juros, balança comercial, né, dívida internacional, né, que levou a economia para o buraco, né? E aí a grande briga ali, né, para a Grécia entrar no mercado comum europeu era a dívida que ela tinha, né? Então, para poder entrar no mercado comum europeu e ter aquela mesma moeda, né, esse Banco Central Europeu, que emite o euro, teria que absorver aquela dívida. E como é que tu negocia isso com todos os outros países, né? Gera uma série de interesses, né, internacionais, multilaterais ali, o que fez que acontecesse, né, com a Inglaterra o tal do Brexit, né, a saída da Inglaterra da zona do euro, né, porque eles querem ter liberdade. São, talvez, se não há, uma das mais fortes economias, né, e que, no entender deles, né, eles estavam sustentando essas economias fracas dentro da zona do euro. Por isso que eles quiseram sair. Não foi por acaso, né? Então, trouxe uma bala muito grande, né, para o euro, né? Mas ainda se mantém, por exemplo, em relação à nossa economia, uma paridade, né, uma disparidade, melhor dizendo, né, muito grande, né, similar ao que acontece com o dólar, né? E nós temos o Produto Nacional Bruto, tá? Esse se obtém através do nosso PIB, que a gente já viu como, né, menos a nossa renda líquida recebida, mais nossa renda líquida recebida do exterior, menos a renda líquida emitida, né, enviada ao exterior. Tá? Então, o Produto Nacional Bruto, ele vê o PIB e essa relação de entrada e saída, né, de capitais no país. Tá? Então, o Produto Nacional Bruto é um pouquinho diferente do PIB, porque ele vai considerar esses elementos de entrada e saída de recebimentos, tá, do exterior. O PIB per capita, esse é fácil, né? A gente vai pegar o nosso PIB, então, e dividir, né, por N, tá? Que é o número, né, de pessoas no país, de cidadãos, né, PIB per capita, tá? Divide pelo total da população. Bem simples, né? Esse aí até podia cair na prova, né? Tá? Tranquilo. Bom, toda economia precisa ter metas, né? Para controlar, né, o crescimento do PIB, né? Ter uma função propositiva, que isso seja crescente, progressivo, né? Ao longo do tempo, e claro, né? Controlar todos os outros fatores macroeconômicos que possam impactar isso, tá? Então, algumas metas. Um PIB alto, né, crescente, né, progressivo, alto nível de emprego. Alto nível de emprego reflete, né, renda nacional. Né? Se a gente tem alto nível de emprego, reflete que a indústria vai bem, né, o comércio vai bem.
A estabilidade dos preços reflete que a gente tem uma inflação controlada. Né? Estabilidade não significa que a gente tem preço tabelado, né? É aquele preço ali não sai disso, né? Mas ele varia ao longo do tempo, mas dentro daquela faixa. Né? Essa inflação, por exemplo, né? Se a gente pegar o tomate, né? E o preço do tomate está R$ 1,99 o quilo. E daqui a uma semana ele está R$ 2,05, depois ele cai para R$ 2,00, depois ele vai para R$ 2,07, depois ele volta para R$ 1,98. Então tem uma variação de preço do tomate, né? Mas é controlado. Você não vai dizer que antes do plano real, essa variação é diária. E se há um dia no preço que ele não... Antes do plano real, a gente chegou a ter, né, em planos econômicos anteriores, situações do tipo, né? Hoje todo mundo recebeu, né? E o preço do tomate estava R$ 5,00 o quilo, né? Se deixasse para comprar amanhã o tomate estava R$ 10,00 o quilo. Tá o nível de inflação que existia, né? Nos planos econômicos anteriores. E isso acontecia com todos os produtos no supermercado. Então, se tu recebesse hoje e deixasse para comprar amanhã, talvez tu comprasse a metade daquilo que tu poderia comprar com o teu salário. Né? A perda da renda era muito grande. Se você esperasse passar depois de amanhã. Se tu esperasse passar um mês tu ia passar fome. Porque chegou um momento, né, de ter quase 2.000% de inflação ao ano. Ao ano não, por mês. Então, teu dinheiro deixava de ter valor assim, muito rapidamente, né? Então, às vezes as pessoas recebiam, né, de manhã, e de manhã já ia no supermercado, porque à tarde o pessoal já estava com as maquininhas, né, trocando os preços já. Né? E o pessoal já corria na frente de quem estava com a maquininha para pegar os outros que não tinham remarcação ainda, para pagar mais barato. Né? Hoje tu vai no supermercado, tá lá, a prateleira tem o preço do produto ali, né? Antigamente, né, era a maquininha com um selinho, né, o preço do produto, porque estavam toda hora ali trocando, né? Não dava para de minuto em minuto estar trocando o preço na prateleira, né? Outra coisa é a distribuição da renda socialmente justa, né? Ter um equilíbrio, né, nos diferentes setores econômicos da sociedade, de uma forma que não fique concentrada a riqueza, né, em alguns, né, estados, por exemplo, né, ou regiões, né, o que faz com que haja um desequilíbrio econômico e desenvolvimento, às vezes prejudicado em algumas regiões. Então a gente vê que no Brasil, a região mais rica do Brasil é o Sudeste, né? É ali, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Essa é a região mais rica do país, onde tem o maior nível de renda. Né? Então a renda média ali, São Paulo, Rio de Janeiro, a renda média, né? R$ 4.500, R$ 5.000, a renda média. Assim, se for pegar o Nordeste, a renda média é R$ 700, R$ 900. Então a gente tem um desequilíbrio de renda, né? Isso é ruim. Oi? Também tem uma diferença, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a diferença é menor, mas tem uma diferença. Né? E aí, claro que tem alguns outros fatores, né, que levam a isso. Por exemplo, a própria tributação, né? Que é uma coisa que está em debate no Congresso Nacional, né? Uma reforma tributária para equalizar, por exemplo, impostos que são distintos de estado para estado, como o ICMS, né? Então, tem estado que cobra 15, tem estado que cobra 18, 17. Isso faz com que haja um desequilíbrio na renda nacional. Por quê? Bom, nos estados que o ICMS é mais caro, a tendência é que as empresas não desejem se instalar lá. Eu vou para outro estado, que em vez de pagar 18% de ICMS, eu vou pagar 15% ou 12%, porque eu tenho uma diferença de 6%, 8% de ganho em milhões. Quanto é que isso representa? Isso fez, inclusive, que muitas empresas aqui do Rio Grande do Sul saíssem, né, da região, por exemplo, né, por calçadista aqui, né, da região do Vale dos Sinos, e fossem para a Bahia. A Ford, que se instalaria aqui, foi para a Bahia. Outras empresas, né, que eventualmente se instalariam no Rio Grande do Sul, foram para Santa Catarina, ou foram para a Argentina.
dos maiores semestres do Brasil é o Rio Grande do Sul. Então, é um tipo de política, né, arrecadatória, que está assim, para mim pagar minha folha de pagamento tem que ter esse imposto, senão eu não consigo pagar, né, o funcionalismo. Mas, por outro lado, eu crio uma repulsão, por assim dizer, né, dessas empresas. Aqui, na verdade, a teoria, isso é maior do que Santa Catarina. A qualidade de vida de Santa Catarina. Em termos de renda, lá estão melhor, né? Todas as questões tributárias, enfim, e aqui, né? E aí, claro, de estado para estado tem as suas realidades, né? Então, se for ver, estado que tem menos pessoas no funcionalismo público, tem mais recurso financeiro para investir no próprio estado, né? Agora, se 90% da minha folha de pagamento representa 90% da minha arrecadação, eu tenho só 10% para investir. Né? Então, é um problema, né? O exército é muito isso. Oi? O exército é muito isso. A gente tem a 7ª ou 8ª país do mundo que mais investe no militarismo. Mas na maioria só para pagar tenente, coronel. A gente tem uma disparidade também, né, nessas situações de nível hierárquico, né? Às vezes, nível hierárquico mais alto tem os salários muito, muito altos e tem nível hierárquico mais baixo, salário muito, muito baixo, mas não é só no exército, né? Judiciário, né? Executivo, legislativo, funciona do mesmo jeito, né? É uma visão, né, que se tem da administração, da gestão pública, né? Que é uma outra coisa que a gente de vez em quando vê o pessoal falar, né, em debate público aí sobre a reforma administrativa, que é a reforma do Estado, né? Para também enxugar isso. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Tem a reforma tributária, tem essa reforma administrativa, tem também a reforma política que precisa, porque olha a quantidade de partidos que a gente tem, né? E aí, se for ver assim, mas o que isso tem a ver com a economia? Mas o fundão partidário é definido para dividir durante esses 33, 34 partidos, né? Aí tem que ser 6 bilhões, aí quanto mais partido tem, mais bilhões que os partidos, né? Mas se eu tivesse só 2 partidos, né? Bom, aí seria muito menos valor, né? Para esses, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser tratadas, o que já deveria ter acontecido, né? Nos últimos 2 anos aí, mas a gente teve muito problema, né? Principalmente agora com relação à questão da coronavírus, crise, né? E tudo tomou umas proporções que tiraram um pouquinho esse foco, né? Mas pode ser que agora, né? Passando aí, todo mundo vacinado, né? A economia voltando ao normal, comece a se focar nas coisas importantes, né? E menos no, né, os elementos que nos atrapalham, né? Bom, alguns instrumentos da política macroeconômica que os estados, né, municípios e a União podem fazer em termos de gestão macroeconômica, para segurar, né, desenvolver, enfim, esses parâmetros. Uma delas é a política fiscal. Nós temos sim, né? Nós temos um código tributário nacional. Né? Vocês podem dar uma pesquisada e vão encontrar em PDF livre para vocês, acho que na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tem lá no site, né? Nosso Código Tributário Nacional. Então, a gente tem, né, uma política fiscal. Nós temos também um Código Tributário Estadual. O Rio Grande do Sul tem, né? O Código Tributário do Estado, cada Estado tem o seu. Né? E a gente tem, claro, né, níveis tributários, tá? Federal, estadual e municipal. Já assim comentou né? O tributo estadual, ICMS, mas a gente tem tributo, um exemplo, né? Municipal, ISS ou ISSQN, né? Que é Imposto por Serviços de Qualquer Natureza, do qual cada município pode legislar, estabelecer, olha, para o serviço, né, médico, os serviços, né, veterinários, né? Para um é 2,5%, para outro é 1,5%. Ele que legisla e estabelece, né? Quanto será? Claro que se a cidade vizinha do lado, né, isenta aquele, né, tributo para aquele tipo de serviço, então daqui a pouco, né, eu peso, né? Vale a pena colocar aqui, vale a pena colocar na cidade do lado, né? Isso faz com que, né, os recursos financeiros e a capacidade de gerar receita, renda, riqueza num município e no outro também seja variável, de acordo com que os legisladores, as pessoas em quem a gente vota, né, pensam e formulam as leis. Então, por isso é tão importante, né, ter aquela consciência na hora de votar, né, nossos legisladores municipais, por exemplo, vereadores, né, no prefeito,
ou no governador, nos deputados estaduais, ou no presidente, nos deputados federais e senadores, né? Porque eles que formulam, né, as regras do jogo. Em relação à política fiscal, da mesma forma. Tá? Claro que no âmbito federal, né, nossa política fiscal é impactada, né, não só pela legislação tributária, né, mas nós temos, né, o Copom, nós temos o Banco Central, né, isso tudo impacta a nossa política fiscal. Claro que o resultado da arrecadação dos tributos, né, fica sob a mão, né, desses entes federados. Tá? Os recursos municipais, estaduais e federais são aplicados, né, via de regra, pela nossa Constituição, né, para produzir o bem comum, está lá na Constituição. Né? Produzir esse bem comum é investimento em infraestrutura, educação, né, e assim por diante. Então, as coisas que estão lá na nossa Constituição. Tá? Outra coisa importante na política macroeconômica é a política monetária. Tá? Então, se refere à atuação do governo, né, na quantidade de moeda e títulos públicos. Tá? Então, quanto mais moeda eu oferto, né, ou não na economia, isso causa, né, uma variação na relação dessa moeda com as moedas estrangeiras e, obviamente, né, a gente tem a chamada inflação monetária, inflação de moeda, né, que pode também ser afetada por essa capacidade, né, de emitir mais ou menos moeda no país. Tá? Nós temos a política cambial e comercial, né, aí nós temos aí a taxa de câmbio, né, que acaba sendo regulada por medidas, em geral, né, do Banco Central, por exemplo. Tá? Se o dólar está muito caro, né, saiu muito investidor internacional aí do país, as empresas foram embora, saiu o dólar. Aí tem mais demanda, menos oferta de dólar, né? E o dólar está subindo. Tem alguma coisa que o governo pode fazer, tá? Na política cambial, né? Uma das coisas que os Estados-nação fazem, né, é adquirir moeda estrangeira. Tá? Eu tenho reservas cambiais, eu posso ter reserva cambial, né, em euro, em dólar, em ien, enfim, aquilo que seja mais interessante. Em geral, né, como a maior parte dos contratos e da relação de câmbio é feita em dólar, né, no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns bilhões ou trilhões, né, de reservas cambiais em dólar. Então, quando o dólar dispara muito, né, e o Banco Central, né, entende que aquilo seja danoso para a economia, ele vai lá intervir, que faz leilão de dólar. Então, o dólar estava 5, foi para 5,70, foi para 6. O Banco Central vai lá e diz assim, estou vendendo dólar aqui a 4,80. Puxa o preço do dólar para baixo, né, para regular. Não significa que vai chegar a 4,80 porque o Banco Central está leilando a 4,80, né? Dependendo do volume que ele coloca, né, vai cair de 6 para 5,70, 5,60, então dá uma regulada, né? E essa é a política cambial, né? Claro que uma segunda política, mais aí de longo prazo, é a atratividade do país, né, para o mercado internacional. Né? Ou seja, em vez do Banco Central leiloar o dólar, né, as políticas do país, né, facilitadoras, né, de ganho econômico dentro do país, faz com que as empresas internacionais venham para cá se instalar, ou seja, traz valor de fora, investe no país. Né? Quando as empresas se valorizam ao longo do tempo, né, e elas têm ações na Bolsa de Valores, por exemplo, o investidor internacional olha, opa, vou pegar meu dinheirinho aqui e vou colocar lá naquela empresa. Né? Fundos de pensão, né, internacionais, né, fundo de pensões, né, dos funcionários de alguma empresa nos Estados Unidos, né, multimilionário. Olha aqui para o Brasil, poxa, aquela empresa é boa, né, tem bons fundamentos, né, eu vou investir lá, porque isso vai gerar recurso ao longo do tempo, né, para me pagar os meus segurados. Investe. Coisa que andou acontecendo aqui no Brasil com o Banrisul, né? Um fundo de pensão americano comprou lá, né, 30%, né, das ações do Banrisul, que estavam ofertadas na Bolsa de Valores, né? Visualizando, né, um ganho futuro para daqui a 5, 7, 8, 9, 10 anos. Não vale a pena também a gente tem como comprar ações internacionais, essas coisas, a gente pode comprar na questão comum. A gente pode comprar as chamadas ETFs, né, que é um pacote já de empresas que está ali dentro daquele ETF. Então, tu tem um ETF com a Amazon, Facebook, Google e outras empresas. Então, tu pode comprar esse ETF, né? E, claro, se essa empresa cresce, né, ela vai te gerar um ganho, né, na valorização dessas ações, né, no pagamento de dividendos, que algumas delas pagam dividendos também. E, claro, se houver uma disparidade no câmbio, tá? O dólar desvaloriza em relação
a essas empresas, né, que são internacionais, também tem um ganho de câmbio. Seria uma terceira via, né? Pode ter um ganho. E tu pode comprar também individualmente, né? Algumas empresas que são representadas, né, em algumas corretoras internacionais. Aí tem que abrir, né, uma conta de uma corretora, né, internacional para te comprar essas ações lá fora. Mas igual tu vai pagar, né, quando tu repatriar esses recursos, eu quero resgatar o recurso, vender essas ações e trazer para o Brasil, né, tu vai pagar imposto de renda sobre esse teu ganho. Tá? Tem que considerar essa questão do imposto de renda, né, sempre. Outro elemento, gente, são a política de renda, né? Manter o poder aquisitivo da população, né, ou desenvolver, né, esse poder aquisitivo ao longo do tempo, o aumento da renda nacional, é muito importante, como a gente viu. Né? Bom, a estrutura da nossa análise econômica. Tá? Então, no mercado, a gente tem o mercado de bens e serviços, que gera a nossa riqueza nacional. Né? Cada bem, cada serviço tem o seu valor, isso é riqueza. O mercado de trabalho, né? A mão de obra também, né? Por causa da geração de renda, né? E de quanto essa própria mão de obra, estando empregada, né, acaba estimulando o desenvolvimento econômico. Nós temos o mercado monetário, que é a oferta de moeda, compra e venda de moeda, que também gera ganho. Nós temos o mercado de títulos, por exemplo, né, os títulos do Tesouro, né? Os países emitem títulos, né? E esses títulos, né, são garantidos, né, pagamento futuro de um percentual, mais inflação, por exemplo. Cada país tem, né, isso. Você já deve ter ouvido falar, além do Tesouro Direto no Brasil, dos títulos americanos, né, que é uma outra coisa. Né? O colega perguntou ali das empresas, né, por exemplo, americanas, em dólar, que a gente pode adquirir na Bolsa de Valores. Né? Mas a gente também pode comprar títulos americanos, né, nessas corretoras. Né? Claro que aí tem que pesar bem se vale a pena ou não, né? Porque o título americano, em geral, a economia é mais controlada, né? O juros é muito mais baixo, né? E a variação inflacionária é menor, né? Ele vai te pagar um juros menor, né? Uma variação inflacionária menor, mas o pagamento é em dólar. Né? E aí tem que ver essa variação cambial, né? E na hora de repatriar o recurso, se for vender aquele título, né? Quiser trazer para o Brasil, ver quanto é que tu vai pagar, né, de imposto de renda, por exemplo. E a gente tem o mercado de divisas, né? Aí são, né, os contratos internacionais, né, que vão fazer com que essas divisas internacionais entrem ou saiam do país. Né? Então, tem um contrato lá, né, que está estabelecido, né, 50 mil dólares que vai entrar no país, vai ser pago, né, tal data, o contrato foi feito entre as partes. Tá? Inflação. É uma coisa boa ou ruim? Hã? Péssima. Péssima, Gustavo lá. Quem já ouviu as histórias aí dos pais, avós, tios aí, né? Vai ter uma lembrança, que nem o Gustavo disse, péssima. Essa inflação, né? Essa péssima é aquela desenfreada, né? Sem controle. Né? Que sobe, 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 e o salário, a renda nacional não acompanha. A gente vai perdendo poder aquisitivo, há empobrecimento da nação, do país, né, das famílias. Agora, a inflação controlada, ela pode ser muito positiva, porque ela pode representar um crescimento econômico. A controlada, né? Então, olha, a meta de inflação no ano é 4,5%. Tá? Significa que, se a gente atingir esse valor de 4,5%, né, pelos cálculos, né, o ganho nacional é maior do que esses 4,5%. Geralmente, a gente tem o chamado centro da meta, né, e o topo da meta. Geralmente, tá, não é regra geral, mas geralmente, 2 pontos percentuais para mais e para menos. Né? Então, centro da meta 4,5%, né, o topo da meta 6,5%, né, o topo inferior, né, o top-down, né, vai ser 2,5%. Se a gente se mantém dentro desses limites, tecnicamente a gente tem um crescimento sustentável, em geral, né? Porque o Ministério da Economia, né, já fez os cálculos, entendendo que nosso ganho tende a ser maior do que essa variação. Né? A inflação,
Se ela não existir, significa que a economia não está crescendo. Porque essa inflação controlada, ela vai refletir uma necessidade de compra e uma oferta. Então, se os preços estão relativamente controlados, eu tenho uma inflação que está subindo 4,5%, né, ao ano, eu tenho um estímulo à produção, né, a um ganho, né, de produção ao longo do tempo, né, de valorização de quem produz. E há uma necessidade desse mercado que está comprando. Então, tem sempre um estímulo, né, a produzir mais, porque tem gente necessitando e gente produzindo, né, e vai existir sempre essa variação de preço controlada. Agora, quando não há esse controle, né, e a meta é 4,5, deu 10, a meta é 6,5, deu 12, e vai indo, vai evoluindo, né? Isso representa o empobrecimento da nação, que é isso que o Gustavo falou, né? Que é aquela péssima. Tá? Então, a inflação pode ser assim, muito péssima, muito danosa para a economia. A nossa história já conta isso, né? Os planos econômicos das décadas passadas. Tá? E quando a gente tem uma inflação controlada, isso é bom. Tá? Mas tem que estar sempre naquele controle, dentro daquelas faixas. Por isso a gente ouve falar tanto, né? A gente vê nos jornais, enfim, se for acompanhar a mídia impressa, tipo Valor Econômico, né? O site mesmo, Valor Econômico, ou for assistir, né? Economistas falando, né? Seguidamente estão falando do centro da meta da inflação, se vai bater, se não vai bater, né? Isso, que impacto isso vai causar, né? Para a renda nacional, né? Negativo significa decrescimento da economia. Lembra daquela lógica da oferta e demanda? Quando o preço aumenta, qual é a vontade do produtor? Vender mais. Quando o preço aumenta, eu quero ofertar mais produto. A lei geral da oferta, né? Agora, se o preço diminui, deflação, né? O preço está diminuindo. O que o produtor pensa? Não quero vender. Se ele não quer vender, não quer produzir. Se não quer produzir, por que eu preciso dessa pessoa, daquela empregada, porque não tem produção? Então eu demito. Espero. Quando subir o preço, começa a produzir mais. Bom, agora está produzindo mais, está sustentável, volta a contratar. Então, por isso, sempre uma certa inflação é importante, não aquela desenfreada. Porque eu estou sempre estimulando, né, a produção, que vai gerar mais renda, e vai gerar mais produção de bens e serviços e mais emprego, né? Tá? Deflação é sempre uma coisa ruim por causa disso, né? Por causa dessa lógica da lei da oferta e lei da demanda que a gente viu. Foi a primeira aula? Foi, né? De oferta e demanda, né? Sou meio esquecido. Então, a inflação, ela é o aumento persistente e generalizado dos índices de preços, tá? Então, o aumento contínuo dos preços vão gerar os índices inflacionários. Tá? O aumento contínuo descontrolado é péssimo. Né? O aumento controlado, né, dentro dos limites traçados, planejados pela economia do país, né, ficam dentro do controle, significa um crescimento. A deflação vai significar um recrudescimento, uma diminuição daquela economia. Alguns tipos de inflação. Tá? Mas sempre uma relação oferta-demanda, e tem outros elementos, né? Nós temos a chamada inflação de demanda. Ou seja, o excesso de demanda, tá, em relação à produção de algum tipo de bem ou serviço, ou de vários bens e serviços, tende a fazer a evolução dos preços. Tá? E item, por exemplo, está escasso no mercado. Muita gente procurando, né, querendo. Tá? O que faz com os preços? Aumenta os preços. Tá? Quando tem pouca procura, né, o que acontece com o preço? Diminui, né? Então a gente tem a inflação de demanda quando há muita procura por algum item, né, um bem ou serviço, né, e há pouca produção daquele bem, item ou serviço. A gente tem chamada também inflação de custos. Quando é que ela ocorre? Tá? Em função do aumento dos custos de produção. Ou seja, o meu preço final que eu ponho lá na prateleira para vender, ele é afetado pelos meus custos de produção. Tá? Então, por exemplo, se eu trago alguma matéria-prima, né, de fora do país, importar, e o câmbio, né, alterou, aumentou o valor do dólar, né,
o meu custo aumentou. Ou seja, eu vou repassar isso para o meu preço final. E aí houve um aumento de preço. Se isso é constante, né, eu vou ter uma inflação naquele produto ao longo do tempo, dos meses ou do ano, né, porque essa inflação de custos, né, é impactada, enfim, pelos preços, pelos meus custos de produção. Tá? Mas não só o dólar. Por exemplo, se a gente tiver uma determinada situação no mercado, eu tenho escassez de mão de obra, por exemplo, naquela área, né? Vamos pegar a área de TI, que em geral o pessoal fala bastante em pouca mão de obra, né? E eu começo a ter que contratar pessoas com salários maiores. O que eu faço? Eu tenho um custo maior de mão de obra, eu repasso esse custo para o preço final do produto, aquele serviço que está sendo prestado, né? Então, eu tenho inflação de custos em relação, né, a custos que podem vir da aquisição de uma matéria-prima mais cara ou de um mercado de trabalho onde eu tenho que dispor de uma mão de obra que esteja mais valorizada. Tá? E, claro, né, também em função da retração da produção, por alguma limitação, uma restrição qualquer, né, seja tecnológica, ambiental, né, que me limite, né, eu não consigo produzir mais. Né? Então, isso vai gerar um custo, por quê? Se eu não consigo produzir mais, dada aquela limitação tecnológica, ou de tempo, ou de número de funcionários da empresa, né, vai gerar custo. Bom, se a máquina faz só 30 por hora, né, e em 8 horas de trabalho não é suficiente, eu vou ter que fazer mais horas de trabalho. Horas essas. Se eu tenho pouca mão de obra, assim, 10 pessoas, elas fazem só aquela quantidade de 8 horas de trabalho, eu vou ter que fazer mais horas com aquela equipe. Isso gera, então, um custo excedente, né, em relação à produção. Né? Tem uma retração de capacidade, né, tem que pagar hora extra. Ou seja, mais custo, que vai ser agregado ao preço final do produto na inflação de custo. Tá? Alguns efeitos da inflação. Redução do poder aquisitivo das famílias. A nossa situação agora, né, em função da crise, né, ela saiu um pouquinho fora do centro da meta. Isso já causa um impacto significativo na hora da gente ir no supermercado. Tá? Então, o centro da meta é 4,5, está dando uma projeção de 6, 6,5. Já é bem significativo. Né? Nosso salário, o salário nacional, das categorias em geral, ele tem uma atualização anual. Né? Os sindicatos negociam com as empresas, né? Tem uma... E nesse tempo, nesse período, a gente vai sendo impactado na nossa renda, ou seja, a gente tem que diminuir, né, a compra, né, em função disso. Então, a redução do poder aquisitivo das famílias é um efeito da inflação. Balanço de pagamentos da economia. Então, esse balanço desequilibra, em geral, né, pelo efeito da inflação. Né? Ou seja, se os preços internacionais aumentaram, em função da desvalorização da moeda, né, essa balança de pagamentos desequilibra, ou seja, sai mais capital do que entra. Né? Isso também gera uma inflação de moeda, como a gente viu. O estímulo às importações, tá? Também tem esse efeito. O que importaram, né? É trazer mais de fora. Né? Isso causa uma certa deseconomia, um desbalanceamento na indústria nacional. Né? Também vai gerar uma inflação, né, em relação a isso. Por quê? Se a indústria nacional está vendendo menos porque eu estou importando mais, automaticamente, né, se eu tinha na minha indústria 10 pessoas remuneradas que compravam, né, no mercado nacional, né, e agora estou comprando internacionalmente, eu não preciso mais daquele número de pessoas produzindo ali. Né, talvez a metade. E essa metade de pessoas, né, no âmbito de todas as indústrias nacionais ou de empresas nacionais, né, vão fazer com que a gente tenha, no geral, menos renda. Então, causa um efeito negativo. Impacto das finanças públicas do governo também. Tá? Então, o efeito inflacionário faz que, automaticamente, a regulação, né, ou a atualização dos preços não, dos salários, né, do funcionalismo público, né, que já é alto frente à renda média nacional, né, causa um impacto ainda maior ao longo do tempo. O juiz lá ganha 100 mil reais por mês, né? Aí foi feita uma atualização do salário dele pela inflação, né? Bom, 6,5% de quem ganha salário mínimo é uma coisa, quem ganha 100 mil reais, né, é outra bem diferente, né?
E quem é que paga esses salários dos funcionários públicos, né? São os nossos tributos, né? Então, isso sim causa um impacto bem significativo. Enquanto a renda nacional, daqui a pouco a gente ganha salário mínimo, né? Com uma certa atualização vai ganhar mais R$100, né? O povo vai ter que pagar, né? Por exemplo, para um juiz mais 20 mil, 30 mil por mês, né? Então, nunca é algo positivo também para as finanças públicas. Na inflação, a gente tem a chamada curva de Phillips, tá? A lógica é relativamente simples, né? A gente tem o eixo da inflação, que é o eixo vertical, e na horizontal a gente tem a taxa de desemprego. Então, a lógica é relativamente simples, né? Há um nível, né, em que, com a elevação da inflação, a gente tem uma redução, né, da taxa de desemprego, para aquele efeito que a gente falou, né? Então, oferta, né, produção. Se o preço aumenta um pouquinho, eu quero produzir mais, se eu produzo mais, eu tenho que pegar mais gente, então uma certa redução da taxa de desemprego. Né? Quando a inflação diminui demais, né, o interesse em produzir diminui. Né? Porque não há atualização dos preços, né? E a tendência é que a taxa de desemprego aumente. Tá? Então tem sempre um equilíbrio necessário a ser encontrado na economia, tá? Entre inflação, né, e emprego. Tá? Por isso aquela questão da inflação negativa é ruim, porque vai aumentar muito o desemprego, né? Não há interesse em produzir pela lei da oferta, lei geral da oferta. Né? Então tem que ter um equilíbrio. A curva de Phillips demonstra isso, tá? Então o desafio dos economistas é achar o equilíbrio nessa curva de Phillips, tá? Nós temos alguns índices de inflação. Eles servem para atualização de preços em determinados grupos agregados econômicos. Tá? Um deles é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Tá? É utilizado para a negociação de reajustes salariais. Em geral, né, as categorias, né, que a gente trabalha, são representadas pelos sindicatos das nossas categorias, vão utilizar esse índice para negociar com o sindicato patronal, né, uma atualização salarial. Tá? Então vai ter o sindicato dos vigilantes, sindicatos comerciais, sindicatos dos professores, né, das mais variadas áreas, tá? Vamos usar esse índice aqui para essa negociação. Nós temos o IPCA, tá? Que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Tá? Em geral, ele é utilizado pelo Banco Central como medidor da inflação oficial do país. Tá? Então, é o Índice de Preços geral da economia. Tá? Na verdade, é um pacote de produtos, né? Se a gente for pesquisar ali, vocês vão ver que tem um pacote de produtos para medir, né, esse índice geral de preços. Tá? A gente tem o IGP, tá? O Índice Geral de Preços é utilizado para reajuste das tarifas públicas. Então, quando atualiza o preço, por exemplo, né, água, luz, né, tarifas públicas como exemplo. Claro que agora tem muitas, né, que estão na iniciativa privada, né, mas DMLU, por exemplo, né, atualização daquela taxa que a gente paga, taxa de iluminação pública, né, são registrados pelo IGP. Contrato de aluguel, atualizado pelo IGP, o que fez com que alguns mercados, né, de investimento, que é uma pergunta que vocês fizeram, né, aí, a gente falou da renda variável, a gente até comentou, né, fundo imobiliário, por exemplo, né, que é um tipo de investimento que pode ser afetado, né, por esse índice, IGP. Então, tem lá, né, no fundo imobiliário, comprei lá o fundo imobiliário do fundo logístico lá, o BTG, do banco BTG, o BTLG. E o preço dele está R$108. Ele paga dividendos, né? Porque aquele galpão logístico está alugado, sei lá, para o Mercado Livre. Ele paga aluguel. Esse aluguel ele é atualizado pelo IGP. Se o IGP deu 24%, andou dando aí, né? Ah, IGP. Tem a letrinha no final, né? IGP. IGP é o geral. 24%. O que aconteceu com o aluguel lá no Mercado Livre, lá no galpão logístico? Aumentou 24%. O que aconteceu com a valorização dessa cota? O que aconteceu com os dividendos pagos, né, aos investidores dessa cota? Então, também impacta, né, o mercado de investimentos, né, na área imobiliária, os contratos de aluguel, de quem paga aluguel, né, em geral, segue esse... E os planos de saúde mais antigos, tá? Planos de saúde, seguros, eram atualizados pelo IGP. Bom,
A gente já falou lá na nossa primeira aula que tem uma relação importante entre a política e a economia, né? Obviamente porque o mundo político, né, poder executivo, legislativo, né, tomam definições, né, formulam leis que, por exemplo, né, vão gerar os tributos que a gente paga, né? Essa relação é tão importante que nós vimos aí que a partir dos anos 50 no Brasil, né, a inflação se tornou um problema econômico, justamente porque nesse período, né, houve um gasto excessivo no país em infraestrutura, inclusive com a própria mudança, né, da capital do país, do Rio de Janeiro, né, para Brasília, né. Antes era o Passo Catete, né, era lá no Rio de Janeiro, e aí mudou para Brasília. Teve um investimento gigantesco, aquelas obras, né, fazer uma cidade do zero, né, foi um endividamento, né, foi um endividamento muito grande, tá? Além disso, grande investimento, né, em estatais, criação de Eletrobras, Petrobras, Sidebras, tudo que é Brás aí, né, se abriu naquela época. Funcionalismo público, pagamento de salário nesse funcionalismo público todo. Através do quê? De impostos. E a inflação começou, né, a andar. Ninguém segurava mais, né, a inflação a partir aí da década de 50 no Brasil. Por isso, foram surgindo, né, década após década, planos econômicos para resolver essa situação de dívida, tá? Que gerava uma inflação crescente constante no país. Então, nesse gráfico, nós vimos ali os diferentes planos econômicos que foram pensados para o Brasil. Vejam que ali é uma representação de inflação mensal, tá? Então, no primeiro plano, né, no plano cruzado, em 86, nós tínhamos a inflação mensal que chegou a atingir o topo de 20% ao mês. Multiplica isso por 12, quanto é que dava por ano? Inflação. E vejam que logo após um plano, tem uma queda da inflação. Os planos em geral, né, inicialmente tinham um fôlego inicial, mas depois, né, passado algum tempo, e aqui de 86 para 87, já começa de novo um efeito inflacionário, um descontrole das contas. Tá? Aí nós temos o plano Bresser, que chegou a atingir quase 40% de inflação ao mês. Praticamente, né, se esperasse 30 dias com o teu dinheiro na mão, recebi hoje. Daqui a 30 dias, quase metade do valor tinha ido para o espaço. Mas a poupança é equiparada. As regras da poupança andaram mudando agora, né? Mas naquele período, naquela época, né, o valor da poupança não acompanhava, em geral, a inflação também, né? Também era um problema. Tá? Depois do plano Bresser, né, implantado, segurou um pouquinho, mas subiu de novo e teve que implantar o plano Verão, chegou a quase 60% ao mês. Multiplica 60% por 12, aí quanto é que dá uma inflação ao ano. Tá? 60% ao mês, mais, muito mais da metade do salário, né? Deixava de valer, né? Nesse prazo aí de 30 dias. A cada 10 dias, né, 6% da renda era perdida. Né? Passado algum tempo, de 89 para 90, né? Estourou a inflação de novo. E lá, no governo Collor, né? O primeiro plano, né? Do Collor, a inflação estava em 90 e poucos % ao mês. Multiplica por 12, né? Quase aí 1000% ao mês de inflação, tá? Aí caiu bastante, né? Teve algum controle, estava saindo fora do controle de novo, disse, não vou deixar dar outro pico daqueles, né? Entraram com o segundo plano, né? O plano Collor 2, que controlou um certo tempo, mas aí depois, né? De 92 para 93, teve escândalo de corrupção, com a história do Fiat Elba lá, que tinham dado para o Collor, né? Ele foi impeachmentado, né? E a inflação estourou, tá? 93 até 94. Quando assumiu no lugar do Collor o Itamar Franco, ele chamou alguns economistas, entre eles o Fernando Henrique Cardoso, né? Um dos economistas, entre outros, que criaram então um plano real. Tá? Então aí a partir de 94, quando surge o plano real, a gente tem um controle inflacionário efetivo no país. Tá? Então, nossa inflação aí tem transitado de lá para cá nessa faixa aí, né? 4, 4,5, 5, 5,5, vai e volta,
mas é mais ou menos por aí, tá? Muito melhor de se viver, né? Do que naquela época, né? Porque naquela época realmente era uma loucura, né? Recebeu hoje, vai hoje no mercado, porque amanhã já perdeu o poder de compra. E se fosse passando os dias, mais ainda, né? Se deixasse dinheiro guardado em casa, né? Cada dia que passasse com dinheiro em casa estava perdendo valor, né? Então, já estamos quase no finalzinho, tá? Já vou no intervalo, já vi algumas pessoas olhando. Né? Então, já 15 minutinhos de intervalo, daqui a pouquinho já estamos fechando. Então, plano cruzado, 86 e 87. Cruzado 1 e cruzado 2, né? Então, o cruzado veio, né, substituir o que tinha antes, o cruzeiro. Né? Depois, o plano Bresser, 87, vejam, no mesmo ano, o plano cruzado já não deu certo, né? Chegou no final do ano, já tinha o plano Bresser. Durou ali até uns 2 anos mais ou menos, aí surgiu o plano verão, né? Então teve cruzado, teve cruzeiro novo, até entrar o real, né? Aí depois entrou o plano Collor em 90, deu o escândalo de corrupção, o governo quebrou, substituiu então o vice Itamar, em 94 que entrou o equilíbrio financeiro e econômico do país com o plano real. Tá? Qual era a ideia do plano cruzado? 1 e 2, tá? Romper com o mecanismo de propagação da inflação através do congelamento de preços. Artificialmente. Tá? Então, eu digo para ti, não, tu não pode aumentar o preço do produto que tu vai vender. Seus custos estão aumentando, mas não pode aumentar o preço. Quebrou a empresa, né? Dá um monte de problema. E aí, né? O que acontecia? Diminui a renda nacional, menos pessoas comprando, e era um desequilíbrio total na economia. Não deu certo. 87 plano Bresser, tá? De novo, controlar a inflação e evitar a hiperinflação, que era aquela de 90%, 100% ao mês, né? A ideia era a redução do gasto do governo, já começava a pensar em coisas e estratégias, né, muito melhores que nos planos anteriores, tá? A taxa de juros era mantida elevada, o que fazia que existisse pouco interesse internacional, né, das empresas em investir, porque os juros eram muito altos, e logo isso também, né, fez com que esse plano durasse pouco tempo. Em 88, logo um ano depois, né, veio o plano verão, tá? O plano verão já na época do Sarney, né? Se alguém lembra aí da história um pouquinho, né? As taxas de juros também elevadas, tá? Promessa de ajuste fiscal, mas que não se cumpriu, né? Nesse período aí, né? Tinha aquela ideia, né, de fiscalização dos preços, os próprios consumidores anunciavam se aumentassem os preços, né? Então, uma coisa que também não deu nada certo. Lá no plano Collor, em 90, tá? Também houve congelamento de preços de salário, o chamado com gatilho salarial. O salário de todo mundo está congelado, não aumenta. É salário fixo. E aí tinha o tal do gatilho salarial. Né? Então, daqui a 2 anos, 3, né, aumentaria lá algum valor, né? Ou daqui a 6 meses, enfim. Mas tudo controlado, sem poder aumentar ainda aquele valor ali. E uma coisa bem complicada, que também levou, né, a própria questão aí da confusão do período e de um processo de impeachment, foi o confisco da poupança, né? A Zélia Cardoso de Mello, que era a economista do governo, né, do presidente Collor, né, congelou a poupança de todo mundo. Ou seja, aquele dinheiro que cada um de vocês tivesse na poupança naquele momento, não era mais de vocês, agora era do governo. Para o governo fazer o que quisesse com aquele dinheiro, né? Pagar as contas públicas, as dívidas do governo, pagar os salários dos funcionários públicos, né? E aí depois no futuro a gente vê, um dia eu te devolvo. Tá? Até hoje tem algumas ações, né, para correção desses valores que foram retidos lá. Porque quando foi devolvido, tempos depois, foi devolvido sem correção inflacionária. Numa época que a inflação consumia mês a mês, né, valores significativos daquela renda, né? Tá? E é assim, no plano real, com o aprendizado que foi realizado em todos os planos anteriores, os erros cometidos, com a experiência acumulada com esses erros, lá do governo do Itamar Franco, né? A equipe econômica do Fernando Henrique Cardoso estabeleceu 3 pontos base. Tá? O ajuste fiscal foi um ajuste, não foi uma reforma tributária, né?
Porque desde aquela época, por isso a gente tem algumas crises ainda, né, que abalam fortemente o Brasil, a gente não fez a reforma tributária. Foi feito um ajuste fiscal, suficiente para controlar a inflação, mas não suficiente para equalizar os problemas econômicos nacionais em termos de tributos. Por isso que até hoje tem aquela discussão, né, da reforma tributária. Parece que vai andar, né? Parece que vai andar. Desindexação da economia, aquela ideia de indexar, né, a moeda nacional, alguma moeda estrangeira, enfim. E uma política monetária restritiva, tá? O controle da moeda por parâmetros nacionais, né? Restringindo a entrada e saída de capitais, né, naquele primeiro momento, e tendo uma paridade inicial, que depois foi liberada, né? O câmbio se tornou flutuante, depois a paridade foi abandonada. Mas foi importante naquele primeiro momento e foi aprendizado dos planos anteriores, que mantiveram paridades, né, insustentáveis, né, sem uma liberação de paridade ao longo do tempo, tá, que levava à inflação de moeda. Agora sim, gente. Intervalinho de 15 minutos. Voltamos ali às 21h02, pelos meus cálculos. A gente faz a chamada. Depois da chamada a gente vai ter exercícios aí para a gente fazer. Tá? O pessoal que está online, só fecha a câmera e o microfone, tá? E abro novamente aí para a nossa chamada às 21h02, tá? Aí,